E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, ao nosso curso de História das Ideias Jurídicas, vamos prosseguir agora para a entrada de um novo capítulo da história. A gente vai ver o início da modernidade no século XIII. Até o século XIII, como a gente havia apresentado, havia uma predominância do direito canônico, cuja principal influência era Santo Agostinho. Todavia, como nós vimos, faltava algum cuidado com questões mais práticas, questões de vida comercial. O direito ainda era fortemente marcado por questões morais, principalmente questões derivadas de dogmas da igreja. E isso tornava difícil o cuidado com algumas questões, principalmente no que diz respeito a transações comerciais que estavam surgindo. A gente observa no século XIII o surgimento já das primeiras cidades, o primeiro início de uma certa concentração urbana. Tudo isso não era atingido, não tinha especificidade tratada no direito. Outra novidade que aparece é o reaparecimento do Corpus Iuris Civilis perto do ano 1100. Isso é algo estranho de se pensar que o Corpus Iuris Civilis, tão utilizado no Império Romano, acabava reaparecendo. Ele ficou desaparecido por séculos e de repente ele desaparece e lá estão toda a jurisprudência do Cícero, Sêneca, Paulo, Celso, todos os jurisconsultos. E o que fazer com esse grande achado? Não deixa de ser interessante que uma época como a nossa, pensar que, por exemplo, a gente ficasse 100 anos sem o Código Civil, de repente ele reaparecesse, como que a sociedade teria de lidar com isso? E, conforme nós vimos, foi tarefa de São Tomás tentar conciliar o pensamento greco-romano, todos esses pensadores, esses jurisconsultos, e também a filosofia de Platão, Aristóteles, com a tradição cristã, ou seja, haviam ideias ali totalmente distintas daquilo que se concebia dentro da igreja, totalmente distinta dos dogmas, e era preciso, de certa forma, conciliar esses dois pensamentos. Então, a gente escolhe, para falar do início da modernidade, algumas características, lembrando que essas definições de modernidade, antiguidade e Idade Média são, até certo ponto, arbitrárias, e a gente precisa evocar algumas características que distinguam uma da outra, mas uma data fixa, ela de fato não existe. Então, as características da modernidade, principalmente no que diz respeito à filosofia, são a exaltação do papel do homem e da sua razão, ou seja, a razão em contraponto com a fé, a invenção humana na produção do direito, lembrando que a ideia de uma produção legislativa já tinha saído de voga desde o Império Romano. A concepção do indivíduo era diferente do cidadão grego da polis, a gente vai ver esse ponto com mais detalhe. E a precisão e especificidade dos direitos, ainda naquela linha do que a gente falou a respeito da diferença entre tratar princípios morais que eram aplicados no âmbito mais pessoal, com a precisão e especificidade dos direitos tratados na sociedade de forma mais objetiva, para relações mais, digamos, menos morais e mais voltadas ao comércio, às relações de patrimônio, enfim. A gente vai ver esse ponto com mais calma. E o que acaba acontecendo é que, mesmo se tratando de modernidade em contraposição à Idade Média, a gente ainda tem algumas diferenças intrínsecas à modernidade. O racionalismo cartesiano, por exemplo, que foi a corrente mais em voga na França, tinha pouco a ver com o empirismo inglês, que seria a tradição diferente da tradição continental, que a gente chama, ou seja, continental se referindo à Europa, em oposição à Inglaterra. E isso surte efeitos na diferença que a gente observa entre o Código Civil prussiano e o Código Civil francês. Para a gente conseguir identificar bem essas características, eu vou partir do pensamento de um jurisfilósofo italiano, Guido Fasso, e ele escolhe dois principais pontos que ele diz que é a modernidade, apesar das diferenças entre o empirismo inglês, racionalismo e as diversas épocas. Essas duas características, elas são fixas, essas duas características se mantêm apesar da distinção entre os diferentes filósofos. Pois bem, a primeira é a oposição ao direito clerical, ou seja, a gente está falando de um direito agora que é produzido pelo Estado, produzido pela sociedade, não mais um direito produzido pela Igreja. A substituição da fé pela razão, essa é um dos principais pontos da modernidade que a gente pode evocar. Mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai ver como Hobbes e Pufendorf trabalham esse conceito. Um contra-exemplo de que, para mostrar que a fé, apesar de ser substituída pela razão, ela não é
abandonada são os pensadores protestantes, Lutero, Calvino e também a doutrina do Bossuet. Por fim, a finalidade terrena imanente do Estado significa o Estado não deveria mais se preocupar com a função transcendental, isso passava totalmente para a igreja, ou seja, a ideia de salvação das almas, a ideia de da missão da igreja ser a mesma da função do Estado, isso é totalmente cindido na modernidade, agora a gente começa a falar de funções terrenas do Estado. Vale lembrar que laicidade, por fim, não é o sinônimo de antirreligiosidade, ou seja, mesmo se tratando dos pensadores mais radicais como Hobbes e Pufendorf, eles permanecem cristãos. A outra característica vai ser o individualismo. Na modernidade, a gente vê surgir novas ideias que dizem respeito à epistemologia e à metafísica, ou seja, a ciência do conhecimento e a metafísica como a ciência do ser. A modernidade inova nesses dois ramos da filosofia e isso repercute no direito. A gente vai ver com detalhe como. O homem, como indivíduo abstrato, para análise filosófica, significa uma abstratização da mesma forma como na física a gente trabalha com alguns certos objetos que na realidade eles não existem, como esferas perfeitamente planas, planos perfeitamente lisos, sem atrito. Era necessário que essa concepção fosse passada para a filosofia, para a antropologia, para poder estudar o homem. E aí surge a ideia de um estado de natureza, ou seja, algo que a rigor não existe, mas é uma abstração necessária, uma ficção necessária para se trabalhar qual é a natureza do homem. Em seguida, a gente vai falar de direitos naturais e não de direito natural. Esse é um ponto importante. A gente vê o surgimento do direito, da concepção do direito natural como uma série de faculdades permitidas ao homem, não mais o direito natural como era na Antiguidade e na Idade Média como aquilo que era a finalidade do homem. Por fim, a constituição artificial do Estado como um contrato social, uma ideia derivada também do estado de natureza. O positivismo jurídico, que é diferente de direito positivo, pautado na vontade humana e na autoridade. E o direito subjetivo, baseado também no contrato social. Essas são as duas linhas de força pelas quais a gente consegue conceber a modernidade e esses vão ser os principais nortes dessa etapa do curso. Um certo preconceito que existe em relação à Idade Média e em relação à modernidade é ver essas duas com uma espécie de avanço, um certo progresso, como se a Idade Média fosse um período obscuro e sem nenhum tipo de inovações, ao passo que a modernidade, as luzes são aceitas e as pessoas, de alguma forma, se tornariam mais inteligentes, mais capazes. Essa é uma concepção baseada no iluminismo, num estágio mais tardio da Idade Média, passando já quase para a Idade Contemporânea, e, na verdade, se trata de um preconceito. Alguns argumentos para testar isso é que, primeiro, sempre houve uma tradição religiosa na filosofia ocidental, seja judaica, católica ou protestante, ou seja, não cabe dizer que a Idade Média seria uma idade cercada por dogmas, ao passo que as outras não seriam. Essa influência permanece até hoje. As universidades medievais, enquanto não como uma ideia, às vezes, divulgada em certos cursos de história, como seria uma espécie de simples cópia do pensamento antigo, mas, na verdade, havia muita discussão, muito debate. E, dentro das próprias concepções dogmáticas cristãs, também havia muitas divisões, muitos debates, afastando a ideia de que seriam um corpo homogêneo, estável, totalmente avesso a críticas, totalmente avesso à discussão. Para inaugurar, então, a modernidade, nós escolhemos começar com um autor que muitos dirão que não tem nada de moderno, mas ao longo dessa aula a gente vai procurar mostrar que sim, existe uma modernidade em São Tomás. Ele não foi a antítese do pensamento moderno, mas foi sua origem. Ele retoma a importância dos filósofos pagãos, ou seja, os filósofos gregos, os filósofos romanos, e retoma o papel da razão em complementariedade com a fé na investigação da natureza humana. Ainda ele dá a concepção de pessoa humana com a ideia de salvação individual, abrindo o caminho para o individualismo, conforme nós dissemos. A descoberta do direito e a produção do direito são as duas principais contribuições de São Tomás, e é por esse motivo pelo qual a gente diz que ele pode ser apontado como um filósofo moderno, ou melhor, um filósofo precursor da modernidade.
Quais são esses dois argumentos? Primeiro a descoberta do direito, depois a produção do direito. Cabe lembrar, essas coisas elas existiam no Império Romano, mas de certa forma elas tinham desaparecido na Idade Média, e é justamente São Tomás que vai retomá-las. A descoberta do direito parte da constatação natural, a constatação da ordem natural, tanto válida tanto no Gênesis bíblico quanto Aristóteles e Platão, lembrando que São Tomás tem o cuidado de tentar conciliar as duas coisas. Essa ordem natural, por sua vez, ela é uma emanação divina, que é chamada causa primeira, e ela se manifesta na criação como uma lex eterna, a causa segunda. Lex eterna, talvez um bom modo de explicar o que é isso, seria um equivalente às leis da física, às leis da química hoje, ou seja, leis praticamente leis imutáveis, mas que não deixam de ser leis em certo estrito, em sentido estrito, já que elas obedecem a certa repetição e elas podem ser descritas. O homem, então, estaria sujeito a essa lei eterna, assim como nós estamos sujeitos às leis da física e da química, mas ele haveria certa margem de manobra, porque ele teria o livre-arbítrio, ou seja, nem todas as nossas ações são determinadas física e quimicamente, mas nós temos certo poder de decidir, uma certa causalidade intrínseca do ser humano. Por fim, continuando, a melhor escolha seria aquela que atende à melhor finalidade. A finalidade de uma coisa seria a sua natureza. A descoberta das finalidades é o direito natural. Com esse argumento, a gente quer dizer basicamente o seguinte: existem várias escolhas que cada um pode fazer, mas as melhores escolhas são aquelas que compreendem as melhores finalidades do homem, e a descoberta de quais são essas melhores finalidades é o que se chama de direito natural. Percebam que está totalmente distante da ideia, às vezes, preconceituosa de que o direito natural seria uma forma de direito imutável. Não, assim como as finalidades mudam, o direito natural ele também pode mudar dependendo das circunstâncias, ao menos na concepção tomista. E a conclusão é que, havendo finalidades da natureza humana serem descobertas, essa finalidade podem ser descobertas pela razão, logo o direito pode ser descoberto pela razão. Esse é um ponto importante, ele difere de certa forma do que havia sido dito antes a respeito de Santo Agostinho. São Tomás é o grande precursor da razão já na entrada da modernidade. Passando então à produção do direito, não bastaria que as leis fossem descobertas a partir das finalidades humanas, pois sempre surgiriam lacunas, e essas lacunas tinham que ser preenchidas de alguma forma. A forma de preenchê-las é pela vontade, seja pelo acordo, seja pela imposição, seja por uma ordem do governante ou pela autoridade desse governante, pelo simples fato desse governante dizer o que é certo e as pessoas acreditarem nisso, e isso é basicamente o que forma a ordem política. A força dessas leis viria da sua autoridade, ou seja, a autoridade como aquilo que é certo, aquilo que tem o poder de se fazer certo por si só, ou do poder pela imposição. São leis também mutáveis pelas circunstâncias, ou seja, dependendo de qual a ordem, dependendo de qual o melhor acordo, a gente vai ter diferentes direitos. E isso, como já dá para perceber, é o que a gente chama hoje de direito positivo. Atingir essas leis também não seria um processo totalmente arbitrário. Elas também deveriam atender certos desígnios da sociedade. E esses desígnios, ao fim, seriam aquilo que a gente chama de bem comum, ou seja, o que pode haver de melhor para todos é aquilo que é melhor que a sociedade decida. Sabendo disso, as conclusões do próprio São Tomás é que, primeiro, as leis podem ser descobertas, ou seja, elas não dependem da revelação divina, não dependem dos dogmas da igreja, mas elas podem ser descobertas pelos seres humanos. Ele faria com certeza a complementação de que essa descoberta deveria ser auxiliada pela fé de alguma forma, mas, lógico, a modernidade vai dizer que basicamente era preciso da vontade de descobrir o humano, basicamente precisaria apenas da razão humana. E elas podem ser criadas, essa é a grande descoberta, a grande inovação da modernidade, criar leis. É estranho pensar com o nosso processo legislativo de hoje que a gente passou quase 1000 anos sem poder criar leis, que essa ideia era uma ideia particularmente estranha à Europa. E ela vai se tornar tão comum como é comum hoje em dia. Com essa possibilidade das leis poderem ser criadas, o homem pode escrevê-las, isso dá uma qualidade nova às leis, elas têm maior certeza e maior precisão. Elas têm maior certeza porque você sabe quem as promulgou, você sabe que houve um Estado, ou talvez não um Estado, mas de qualquer forma algum tipo de poder que impõe que elas sejam obedecidas, você sabe quem você está obedecendo.
e a precisão, você sabe, pelo fato de elas estarem escritas, você tem uma noção completa de que para aquela situação existe uma lei. É diferente de haver um princípio moral pelo qual você primeiro precisaria interpretá-lo e aí tentar chegar naquele, para ver se o seu caso se adapta àquele princípio. Por exemplo, a gente pode falar que é errado mentir, mas o que é exatamente mentir? A gente pode também errar, pode ser uma falsa promessa. Isso seria mentira? Não sei, é incerto, é impreciso. É diferente do caso das leis, quando a gente fala matar alguém, pena. A precisão cresceu de maneira notável. A gente sabe exatamente o que está sendo prescrito e a gente tem certeza daquilo que está sendo prescrito. O paradigma da modernidade, então, vai se basear no advento das leis e da doutrina. Esse é um ponto importante. A doutrina romana, além do fato dela ter desaparecido, ela também tinha pouco crédito. As fontes que ainda existiam ainda tinham pouco crédito. A jurisprudência romana vai ser revalorizada também por São Tomás de Aquino. A Suma Teológica é repleta de citações a jurisconsultos romanos. E a produção de leis é revalorizada por esses argumentos das descobertas e da criação das leis. Por hoje é isso, pessoal. Espero que na próxima aula nós podamos dar continuidade ao curso, podemos continuar falando a respeito das inovações surgidas na modernidade.